Então, bom dia, então, continuamos então a nossa aula de geografia, tá? Ligado especificamente ao assunto de agropecuária, né? E vamos falar sobre um pouco sobre a questão de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, como está no quadro de vocês ali, né? Então, quais são as relações entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Como que as coisas acontecem ou aconteceram na história, né, mediante o seu tempo. Então, primeiramente, nós temos que colocar a questão da história, né? Porque quando nós estamos falando sobre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a apostila ela mostra de uma forma, né? De que forma que ela mostra? Ela faz uma relação entre dois países colonizados. Tá? Então, ela fala sobre os Estados Unidos como um país colonizado, porém desenvolvido, e outros países, por exemplo, como o Brasil, país colonizado, também, só que, porém, subdesenvolvido. Então, essas questões, elas são interessantes, né, ao longo de sua passagem, ao longo do seu tempo. Tá? Como isso foi acontecendo e de por que foi acontecendo. Então, envolve uma série de questões. Dentre elas, por exemplo, a princípio, a própria colonização. Né? De que forma que isso ocorre? Né? E que momento isso ocorre? Desde quando os países passam a ser colonizados. Tá? E você tem, por exemplo, as relações que nós temos com relações a países, aos determinados países que colonizam, né? Ou são, né, as metrópoles, tá, dos países colonizados. Por exemplo, né, nós pegamos aqui o Brasil, né, nós fomos colonizados por quem? Por portugueses. Né? Em alguns momentos da nossa história, né, nós tivemos a interferência ou a intervenção, né, dos espanhóis. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos, né? A colonização norte-americana foi dada por quem? Né? Pelos ingleses, né? Posteriormente, né? Por outros, né? Mas foram receptíveis, né? Você pega, por exemplo, lá os Estados Unidos, nós temos culturas inglesas, escocesas, né? Você tem culturas irlandesas, você tem uma série, né, de grupos, né, de etnias que passam a colonizar a terra, certo? Em bem comum. É uma colônia do quê? De povoamento, tá? Aqui no país, aqui no Brasil, aqui, nós temos esses modelos da seguinte forma. Primeiro, a coroa portuguesa que entra e não abre mão de qualquer outra etnia, né, que chegue ou que se faça presente aqui. Por exemplo, nós temos, né, a invasão holandesa, né, ou a colonização holandesa no norte do país, onde as coisas passaram a funcionar de uma certa forma, né, tiveram uma relação com a economia diferente da dos portugueses, porque quando os holandeses se instalam no norte, nós podemos ver isso com mais detalhes, talvez, eu acho que vocês verão ver no segundo ano ou no terceiro, né? Essa colônia, ela passa a entrar, ela passa a prosperar economicamente, né? Com relação à economia do açúcar, é muito interessante, né? Porque a coisa começa a dar certo, só que de repente chega um momento que, né, eles são expulsos daqui, né, pelo Marquês de Pombal e etc e tal. Aí vai mais para o lado da história, né? E você vê o país, é uma contradição, né? Porque você vê outras regiões do país sendo exploradas pelos portugueses, certo? Só que são regiões que não prosperam, vão prosperar posteriormente, né? E essa prosperidade está ligada ao quê? Não está ligado num bem comum, está ligado à centralização de poder, aos grandes latifundiários. Isso é interessante colocar aqui. Né? Por quê? Porque nosso país aqui, ele não é uma colônia, ele não se tornou uma colônia no início, né? Não era uma colônia de, como eu coloquei para vocês, de povoamento. Era uma colônia de exploração, era você explorar. E isso é significativo, ou fica, ou se torna significativo a partir do momento que nós passamos a interpretar a nossa história, nós olharmos para a nossa história como nós olhamos, ou seja, diferente das correntes historiográficas que se fizeram ou que escreveram sobre o país, elas vão colocar lá que o país sempre foi explorado. Se você pega, por exemplo, o início da colonização portuguesa aqui, nós vamos ver que a primeira coisa que os caras fizeram foi levar tudo o que se tinha aqui de madeira aqui, que era, né, ou que estava sendo
o que tinha preço na Europa, que era o pau-brasil. Os caras acabaram com tudo, né? Depois nós tivemos outros ciclos, né, que era de exploração, era você explorar, você não ter, era mais ou menos assim, nós achamos lá, né, conquistamos uma região aonde podemos explorar e acabou. Depois, quando não tiver mais nada, deixamos lá e acabou, né? Que é o característico do ser humano, né, fazer isso, né? Então, quando nós pegamos, por exemplo, a questão da agricultura, ela está ligada diretamente a essa ideia de países desenvolvidos ou países que, né, se desenvolveram por ser colônias que desenvolveram com o povoamento, ou seja, quem estava ali, né, o bem comum de que estava ali, ou países subdesenvolvidos, né? Uma agricultura que se faz para o outro, ou que se tira daqui e leva para lá. Nós vamos ver isso aqui que fica nitidamente. Por que eu estou fazendo uma relação, estou dando fazendo um pano de fundo histórico? É justamente para mostrar os tópicos aqui. Vocês vão ver que, né, essa relação de país que foi povoado ou país que apenas foi, né, descampado, apenas foi explorado, né, tem uma relação com a atualidade. Tá legal? Veja, quando você fala também pela questão, vamos colocar como eles colocam lá os Estados Unidos com relação, vou colocar os Estados Unidos com relação ao Brasil, né? Os Estados Unidos, tá? Naturalmente, a sua natureza, ainda assim, ela é menos, né, do que a nossa. Nós somos muito mais ricos, tá? Com relação ao que se trata, por exemplo, da agropecuária. Muito mais ricos que eles, mas o porquê que não demos certo? O porquê que não damos certo? Né? Por vários motivos, dentre eles uma coisa que está desde o começo da nossa história, que é o quê? É a corrupção. Tá legal? Só um minutinho, deixa eu tomar um golinho de água. Então vamos lá, as devidas comparações. Tá? Agropecuária em países desenvolvidos, agropecuária em países subdesenvolvidos. Tá? Então vamos lá. Agropecuária em países desenvolvidos. O que nós temos lá? Nós temos uma distribuição mais equitativa da terra, pois historicamente passaram por um processo de reforma agrária. O que ele coloca lá, então? Nós temos uma distribuição, tá? Mais equitativa da terra, ou seja, né, nós temos uma distribuição mais igualitária da terra. Que foi, de uma certa forma, essa distribuição, tá, da terra em igualdade, ou seja, cada um pode e tem o direito à terra desde que trabalhe, né, foi proposta ou foi promovida ao longo do seu tempo, ao longo de sua história, que é basicamente quase o mesmo tempo que a nossa. Né? Nós temos aí 500 anos de história. Eles também, né? Eles chegaram um pouquinho depois lá, os europeus chegaram um pouquinho depois lá, mas por que lá deu certo e aqui não? Porque desde o começo essa relação de igualdade ou equitatividade, ela foi proposta desde o princípio, tá? Desde o começo. Então, não existe como aqui existe aqui, não. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, como é que nós colocamos, de que forma que se coloca, de que forma que foi a nossa relação com o processo da terra aqui, ó. Historicamente, o processo de colonização gerou um processo de distribuição desigual da terra, ou seja, né, alguns com mais e outros com menos. Alguns, esses com menos, submisso a essas pessoas que eram donas, né, donas do poder, né, cara. Então, aqui o que aconteceu? Primeiramente, né, nós pensarmos, por exemplo, que aqui o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. Cada capitania ganhou né, teve um dono para elas, né. Então, faixas de terra, enormes faixas de terra que passaram a ser exploradas por uma pessoa. Tá? E essa pessoa é que administrava todo o processo ali. Bem, aí já comentou como nós colocamos aqui. A nossa história já começa, de uma certa forma, com uma história de possessão, em que um tem o poder com relação aos outros. Né? Lá não, lá esse processo houve uma reforma agrária, ou seja, quem quer trabalhar ou quem gosta, quem estava predisposto ou disposto ao trabalho, teria a terra, tá, como bem comum, teria a terra para esse trabalho. É diferente daqui. Existiam também pessoas que estavam predispostas ao trabalho, sim, mas você era ou estava submisso a alguém. Tá? Então, toda a estrutura histórica ela tem uma relação diretamente com a própria história, com o próprio passado, como as coisas acontecem. É uma coisa que eu sempre chamo a atenção do que é o nosso país, do que é o nosso, como que nós nos desenvolvemos, de que forma que nós entendemos as coisas que acontecem no mundo. Nós entendemos as coisas que acontecem no mundo de uma forma totalmente errônea.
equivocada, né? Nós pensamos que, tipo, olha, se uma determinada questão na história está dando certo, alguma coisa está, né, está acontecendo em uma região, nós podemos, né, nos apropriar daquilo e também defender ou não aquilo. Não, tudo tem um processo. Esse processo envolve o quê? Envolve o condicionamento de um determinado assunto, né? Quando se trata, por exemplo, eu vou dar um exemplo, quando se trata, por exemplo, de educação. Tá? Nós achamos que de um dia para o outro nós podemos resolver as coisas, né? A respeito sobre a educação do país. Não, cara. Né? Nós temos que ter, se formos para transformar o que nós conhecemos, que é esse processo de uma educação falcatrua, né? De uma educação mutilada, né? De uma educação, como se chama? Existem outros termos para não ser tão agressivo, né? Mas um processo de educação sucateado, tá? Não vai acontecer com menos de 20 ou 30 anos para as coisas começarem a entrar no eixo. Por quê? Porque todo o processo de educação não envolve só um colégio, não envolve só a relação de professor e aluno, envolve a relação de pais, envolve a relação, uma comunhão, tá, de bem comum para a mudança entre pais, entre alunos, entre instituições, e pais, alunos, professores, instituições, e isso demanda tempo. Tá? É a mesma coisa quando nós falamos, por exemplo, com a relação da agropecuária. Como é que você vai querer mudar? Olha, como exigir uma reforma, né, imediata num mundo, num país onde 500 anos esse processo aconteceu, se deu dessa forma. Estão me entendendo? É difícil, é difícil. O que vai acontecer? Vai acontecer o que nós chamamos de violência, né? Ou seja, você vai querer tomar a terra de um cara que tem lá não sei quantos milhares de hectares, tá? Está na mão da família já há 400, 500 anos, ou você vai querer rever o processo, né? E querer uma reforma agrária porque você tem o direito, você vai tomar um tiro, cara, como acontece nos interiores. Volta e meia, essas questões que envolvem a agropecuária, a terra e etc., são muito conturbadas, né? As formas como elas se dão, como elas acontecem, tá? Elas estão diretamente ligadas com uma atualidade, com um momento específico que é o momento atual, é o momento agora. Tá? É o imediatismo, eu chamo isso, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Questões de imediatismos, o quanto nós somos ou somos levados a essa ideia de imediato, de que nós podemos acontecer, de que nós podemos transformar, de que nós podemos mudar, né, de hoje para amanhã. Nunca. A mesma até uma própria orientação pessoal, né? Se você é de esquerda, se você tem isso, né? Às vezes acontece, a pessoa defende uma política de esquerda, de repente, quando você vê a pessoa defendendo uma política de direita do dia para a noite, né? Do dia para a noite, que ela acha que as coisas não eram assim, eram assado, ou vice-versa. Né? Isso não acontece, cara. Né? Por que não? Porque tudo está relacionado com uma teoria. Tá? Essa teoria, ela é discutida, ela é debatida, ela tem de fazer parte, né, do teu entendimento, e não apenas você decorar as coisas e sair falando com a voz do outro, né? Isso é difícil, né? Mas voltando pela questão da questão aqui da agropecuária nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Um outro tópico característico, né, de países desenvolvidos, né? O apoio técnico é amplamente disseminado aos agricultores. O apoio técnico que se diz é o Estado. Né? Ele apoia os agricultores. Olha aqui para nós. As políticas de apoio à agricultura priorizam o grande capital, ou seja, quem tem terra, quem tem dinheiro. E o pequeno? O pequeno não, porque o pequeno é o empregado do grande. Tá? É uma coisa difícil, é difícil. E empregado, muitas vezes, empregado escravo, né? Um trabalho escravo. Tá? Você pega os interiores do país, a gente vê isso daí nitidamente, como isso acontece. Tá? Então, essas relações, elas são muito visíveis, né? Se destaca muito a relação de um país desenvolvido para um país subdesenvolvido. O que se destaca aí, né? A questão da igualdade, né? Ser desigual. Não existe.
né? O que se destaca aí? A questão do poder, né? Da primazia de um poder, tá? É em destaque. Aqui, quem é um grande latifundiário aqui no Brasil, os grandes latifundiários, os grandes donos, né, desse grande capital, dessas terras, eles são políticos ou estão diretamente ligados com a política. Tá? Então você faz política para em benefício a eles mesmos. Lá é diferente, né? O apoio é disseminado ao pequeno agricultor. Por quê? Porque o pequeno ele produz igual ao outro, tá? Ou ele é específico dentro da produção. Enquanto todos lá produzem um determinado lá, sei lá, uma determinada cultura, um milho ou soja, né? Ele está produzindo alguma coisa, pode estar produzindo humus para aquela soja, humus para aquele milho. Ele pode estar produzindo outras coisas que de uma certa forma, se encaixa como um engendramento. As peças passam a se encaixar e passam a funcionar melhor. Aqui nós temos grandes peças funcionando. E essas grandes peças funcionam com um intuito, né, de enriquecimento próprio, não é para o todo, não é para de um modo geral. Outra coisa lá, agricultura e pecuária intensiva. Então lá, utilização de agrotóxicos, fertilizantes, técnicas aprimoradas de correção e conservação do solo. Pô, isso tudo aí é que se diz lá, a biotecnologia tomando conta das coisas. Sim, mas de uma forma em que as coisas não entram em colapso ou não vão danificar ou prejudicar o espaço, por mais que se trate de agrotóxicos, fertilizantes, tá? Existem técnicas para o uso daquilo. E aqui, por que não funciona? Se usa agrotóxico, se usa fertilizante, mas nós conseguimos, né, acabar com o solo. Por quê? Porque não existe o que eles têm lá, como ele coloca lá, um apoio técnico para isso tudo. Tá? Não existe porque as técnicas não se aprimoram técnicas aqui. Aqui apenas se usa de uma forma errônea. Tá? É lógico, os caras vendem. Né? Vamos vender para os caras lá, vendem. A forma do que os caras usar é o problema deles. Depois nós tomamos lá o partido da coisa lá e damos um jeito. É sempre assim. Então aqui não se tem, não se sabe utilizar o que eles sabem. Né? Prova disso é que, né, aonde lá plantado, onde lá é a cultura, né, do plantio, já existe aí há pelo menos 2, 3 séculos, nos últimos para cá, com total desenvolvimento tecnológico e as coisas ainda funcionam, o solo ainda produz, é justamente a forma como você usa, se utiliza daquilo. É diferente daqui que você usa, de repente, 10, 20 anos e você mata o solo. Tá? Eu não sou lá um especialista para se falar nisso, né? O pouco que eu tenho de conhecimento são conhecimentos teóricos, né? E práticos é a relação quando você sai viajar, você acaba passando por esses lugares, conversando com as pessoas do campo, né? Eu acho muito bacana conversar com essa galera, né? Então, principalmente, é lógico que não lá nos Estados Unidos, não vou lá para conversar com o cara lá que está plantando soja lá, mas eu converso com os que estão próximos daqui, ou quando eu passo por algum lugar, né? Você vê exatamente isso que nós estamos estudando, essas relações, e eles têm a noção disso tudo, ainda mais hoje com a internet, né? Que eles podem ter parâmetros diferentes ali, né? De estudos, né? De conhecimento, né? Então eles falam, olha, cara, o que nós temos aqui nós não temos nós temos um suporte tecnológico, não se existe no Brasil um suporte tecnológico, né? Por exemplo, é um exemplo bem bobinho, né? Mas o cara chega lá e compra um fertilizante. Por que ele vai usar? Para que é esse fertilizante? Isso aqui é fertilizante para, sei lá, determinada cultura lá, né? Como eu falei lá, para arroz, para feijão, para café, né? Tá, então eu vou levar e vou usar, né? Então ele usa muitas vezes ele compra e usa, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, ou as regiões que a agricultura, né, seja levada com suporte técnico e etc, né? E tal, né? Tem assim um contato, uma relação do fabricante com quem vai produzir, né, etc tal, né? Quando você compra ou você está, mesmo que seja um pacote, isso daí já acompanhei alguns seminários a respeito desses assuntos mais específicos. Quando você compra um pacote, né, automaticamente você ou alguém já está predisposto a orientá-lo a usar aquilo. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A pessoa para escutar.
O que existe aí? Existe uma coisa chamada educação, tá? É você entender as coisas, tá? É educação. Então, se veja, se você não tiver uma educação formal, tá? Ou mesmo informal, mas mais formalizada, onde, né, as relações, né, têm de existir, têm de acontecer, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai fazer o que nós fazemos aqui. Você pega aquele pacote, você vai usar erroneamente, você acaba danificando o lugar onde você está plantando e acabou. Quando você tem uma relação dessa, quando você tem um suporte desse, onde de repente a pessoa vai e usa aquilo lá, depois, de repente, se você for usar uma grande área, então não vai uma pessoa, vai um grupo de pessoas para estudar o teu solo, se pode usar. Olha só que loucura. Loucura não, olha que certo, loucura é se acontecesse aqui, né? Mas vai um grupo de técnicos, engenheiros, agrônomos, porque é formado para isso, sabe? Que vai na pequena propriedade do cara lá e vai lá, entra lá, ó, pô, legal, vamos estudar estuda um solo, estudo para ver se pode utilizar aquilo lá. Tá? Caso não, de repente, se a empresa que está vendendo aquele tipo de humus, aquele tipo, né, de fertilizante, ela pode, caso não, aquele produto não possa ser usado naquele solo, a empresa produz um fertilizante que possa se adaptar àquele solo, àquele meio ambiente. Olha, cara, isso é maravilhoso, mas acontece lá, não aqui. Vocês estão entendendo? Então, isso que é a nossa diferença de países desenvolvidos, é a seriedade. Nada mais do que seriedade. Nada mais que respeito, eu diria. Eu diria respeito. Acho que é uma coisa que cabe melhor aqui na minha exposição aqui. É o respeito com quem trabalha. Tá? Nada diferente disso, né? Porque se você, né, é todo um apoio para que você produza, porque você está produzindo para quem? Você está produzindo primeiramente para eles. Nós vamos ver que o que nós produzimos aqui não é para nós. Nós ficamos com o refúgio, né? Com vamos colocar assim, na qualidade o pior, né? O café que a gente toma. Cara, eu já tomei café, sério, já tomei café fora daqui do Brasil, né? Em que eu experimentei um café dos deuses, né? E conversando com a pessoa, com o barman, ele falou, não, isso aqui é um cafezinho do dia a dia, é o cafezinho que você toma no chinês, entendeu? Que é aquela água, né, cara? Para nós aqui, né? Para lá é um café espetacular, né? O que nós compramos de café, o que nós usamos na nossa casa aqui é um refúgio e pagamos um precinho, vamos colocar assim, significativo até, né? Então, todas essas relações podemos ficar, nós talvez ficaremos aqui basicamente quase todo o trimestre agora falando sobre essas relações, falando sobre essa questão da agropecuária, falando sobre essas questões de países desenvolvidos com relação a países subdesenvolvidos, né? O quanto isso interfere, né? O quanto nós somos enganados, né? O quanto nós, por vivermos num país, né, onde a corrupção é ativa, né, em todos os sentidos, né, o quanto sofremos por isso e o quanto não deveríamos sofrer por isso. Então, todas essas questões vão ser mais levadas mais em conta. Aqui. Outra coisa aqui, ó, agricultura e pecuária intensiva, utilização, não, acho que já foi falado, aplicação da biotecnologia. Então, como que as coisas funcionam, né? A vida com relação à tecnologia ou o modo de produção daquilo tudo, com relação a uma tecnologia, né, que seja que trabalhe em benefício e não ao contrário. Aqui há um predomínio da agricultura do plantation ainda. Dá para entender isso daí? Dá para entender isso daí, né? Lá ainda não são coisas que estão ligadas à nossa formação ainda do Brasil, lá do Brasil colônia, né? Então é difícil para entender, né, um país que quer vamos colocar, que está galgando para um país um país de primeiro mundo, né? Onde a nossa agricultura é de plantation ainda o ser humano ainda vamos colocar assim, é o trabalho forçado, é o trabalho, né, onde do homem na terra, né, como há 300, 400 anos atrás.
Como é que você quer que um país seja desenvolvido se você não dá meios para que isso aconteça, ou não interfere, né, uma política, né, diretamente ligada à terra, né, não interfere nesse modo, né, não interfere, não faz com que a coisa aconteça. É claro que as coisas vão ficar estagnadas. Tá? Bem, eu acho que por enquanto tem muita coisa para se falar. Eu não quero dar passos maior, né, do que eu possa aqui, porque é um assunto que me chama muito a atenção e eu gosto muito de trabalhar. Nós continuaremos na próxima aula, beleza? E daí vamos com toda, né, essa... Ah, sim, faremos relações também, né? Porque é interessante fazer as relações com relação a esse assunto, a história, a filosofia, a sociologia. Vocês vão ver que tem muito a ver, tem muita, né, se aproxima muito, tem muita ligação com a relação propriamente dita, né? Tudo bem? Então, próxima aula nós continuamos o nosso assunto, que é a nossa temática. Tenha um bom dia e até amanhã.